Olá pessoal, eu gravei um vídeo sobre vivendo de luz, né, de 21 dias do experiência de Arthur, e tem muita gente que começa a comentar, começa a criticar. O mundo não é só isso, né? O mundo não é só o que você vive, né? Eu vou falar sobre um mundo de monges, né, na China, o lugar chama Yaqing. Eu vou disponibilizar uma link. Você vê a página, está escrito em chinês, mas você vê as fotos, você vai entender como que é, né? Eu também não conhecia. Eu tenho uma amiga que ela mora no Nova Zelândia, ela é chinesa, era muito bem de vida, né? E de repente filho cresceu, ela quer buscar a vida espiritual. Então, uma pessoa, ele tem muitas casas para aluguel, né? Ela cresceu em empreendedorismo e hoje não precisa mais trabalhar, é só receber, pode viver super bem, viajar pelo mundo, só que ela não fez. Ela começou a buscar a vida espiritual. Então ela foi, virou monja. No início eu fiquei surpreso, né? No início eu achava que quem vai no mosteiro porque tem dificuldade de viver na sociedade, só que não é. Ela não tem dificuldade de viver na sociedade. Ela escolheu por buscar a vida espiritual. Então ela foi num lugar chamado Yaqing. Você coloca na internet, no Google, você acha Y-A-Ya, Qing, Qi, né? Letra Q-I-N-G. Q-I-N-G. Você vai ver as fotos. Então, lugar que tem 4.000 metros em cima do nível do mar, muito próximo do Tibete, só que não está no Tibete, está na China. E ele, onde tem, quando você vê a foto, você sabe quando tem a monges, né? O pessoal fala até 1.000, 2.000, é muito mais que isso. Ele tem formado de uma ilha. Dentro dessa ilha tem 25.000 monjas, 25.000 mulheres. 15.000 homens vivem fora da ilha. Então, muitas, muitas, muitas. E a vida material é muito precária, é muito primitiva, não tem muito. Tudo casinha parece ser favela gigante, sabe? Só que é muito. Um mundo espiritual muito rica. Como tem muitos alunos, então eles faziam aula na praça, 7.000 pessoas sentadas, né? Não tem sala que cabe, né? Então eles estão buscando vida espiritual sobre a vida, além da sociedade, além do comer, dormir e sociedade. Eles estão buscando a vida puramente espiritual. Então, buscar o controle do corpo, né? Isso, o budismo acredita que você pode fazer essa vida, pelo menos na outra vida. Então, são vidas continuadas, né? A segunda era. Então, ela foi lá, né? Muita meditação, muito. Ela falou assim, Liu, é muito rico o mundo espiritual, né? E ela fazia 1 ano, tem 2 meses por ano de férias para sair de lá, volta à sociedade. Ela que sustenta ela que paga tudo casinhas. E curioso também, depois 2 anos de treinamento, você começar o terceiro ano, você ficar 2 meses na neve, 2 meses meditando direto, 60 dias, sem água, sem comida, sem nada, e no frio, de uma roupa do corpo e faz uma casinha, parece casinha de cachorro, sabe? Só cabe uma pessoa sentada. Se você levanta, parte a cabeça. É uma casinha de madeira, fica sentada, você só vai comer neve para me dar como água, um pouquinho de neve, né? Fica 60 dias, 2 meses. Então, o que Arthur fez 21 dias é uma fichinha, né? Só que essas pessoas têm treinamento, né? Treina 2 anos. O terceiro ano, a partir do terceiro ano, e nesse 40.000 pessoas inteira fica na montanha. Então você vê a foto, parece um monte de casinhas de pessoas sentadas, né? E deu um exemplo mais, quem conhece tem templo tibetano lá no Cabriúva. Se você quiser ir lá visitar no Cabriúva, é o maior templo budista tibetano lá. E o grande mestre Kelsang, né? Esse Geshe Kelsang é como você o Totolado, né? Ele é o mesmo nível do Dalai Lama, né? Só que os dois estão brigando. Kelsang, antes de vir da Inglaterra, ele está morando na Inglaterra, né? Veio ao Brasil às vezes também, na Índia. Ele,
antes de ele sair, o Dalai Lama fugiu da China, fugiu do Tibete, né, para a Índia. E ele ficou 20 anos meditando no caverna da montanha. Ele não saiu. Ele ficou 20 anos direto meditando, né? Então, 20 anos sem comer. Então, é muito. É uma poder. Então, o que eles, antes disso que ele fazia? Essa monge, grande mestre, ele medita, ele consegue ver o mundo. Ele não precisa ir. Ele sabe cada templo. Ele tem mais de 100 templos, parece, em muito lugar no mundo. Cada um, o que está fazendo, ele consegue ver. Só pela meditação. 20 anos não é brincadeira, né? Agora, essa amiga minha, ela está fazendo meditação, aprendendo a meditação. O que ela medita? Controlar o sentimento do corpo, né? A sensação do corpo, de calor, de frio, de dor, de fome. Então, ela consegue ter todo o controle sobre o corpo, principalmente meditação de dor, porque você sente frio, sente dor, né? Sentado lá 60 dias. Não é? Então, quando você vê isso, eu vi na internet também, eu vou disponibilizar um link, um monte de japonês consegue completar 8 anos sem comer. 8 anos. 8 anos sem comer, meditando. Então, isso é possível. Então, não se julga, aprende, né? O mundo não é somente o que você vive, né? A gente, tudo bem, tem gente que vai, eu sou filósofo, eu sou professor, vive 50 anos, sou o maior do Brasil. Tanto faz. A sua experiência é sua, só. Você não vive a experiência do outro. O mundo é muito grande, muito maior do que você pode imaginar, não é? Você vive 50 anos, você é professor, você é máximo, mas você viveu como monge meditando 2 meses todo ano? Isso precisa... Eu não estou querendo ensinar nada para vocês, apenas pela curiosidade. Eu também não fiz, porque essa amiga minha, eu também não sabia, existe nesse lugar do mundo, né? Tem muito turista que vive visitar nesses lugares. Se você, pessoas quiserem, procura na internet, roteiros de viagens, né? E ela está fazendo essa experiência. Eu digo, muitos yoga na Índia também faz, né? Eu apenas digo que o mundo é maior do que a gente poderia imaginar. E tem a humildade de aprender. Porque eu vi o Ardu, eu achei interessante, coloquei esse vídeo. Não é nada de, né, a gente começar a criticar, começar a julgar. Antes, mas é impossível, isso não é legal, né? Vamos ficar mais no pé no chão, né? Apenas compartilhar a experiência. É uma experiência, né? Eu também não vou fazer. Mas, se você quiser pensar, existem maneiras, como planta, né? A planta faz fotossíntese, né? Quando a planta faz fotossíntese, tem clorofila. Fotossíntese é o quê? Transforma CO2 com água, CO2 mais água tá glicose. A gente não tem clorofila. Mas se você tem uma bactéria dentro de você, uma enzima transforma. Talvez você respirar, você cria glicose, né? E se proteína? Proteína é carbono, né? CHNO. O carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. CHNO é proteína. tem nitrogênio abundante no ar. Se você tem uma enzima converte NO2, né, que é nitrogênio, NO2, CO2 mais água, viram proteína. Se você consegue fazer isso, se você tem essa enzima. Eu não sei se as pessoas meditam, criam essa enzima ou não. Quando você chega nesse nível, você não perde mais peso, né? Porque você não vai comer sua própria carne. Você fica estável o seu peso, porque você vai respirando no ar, vai produzindo o glicose e proteína. Isso, em teoria, é possível. Perfeitamente possível. CHO é glicose. CHNO, proteína. Né? Se você tem essa capacidade, ou de enzimas, de algumas bactérias dentro de você, e consegue transformar o ar, tudo está no ar. Esses alimentos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que forma a glicose, está no ar. A todas as plantas faz. Né? Agora, a proteína tem também, tem diferença, nitrogênio, forma a proteína. Só que esse mecanismo, eu não sei, né? Ainda eu não sei, né? Então, eu não julgo, porque é possível fazer isso. Já tem gente fazendo 60 dias todos os anos. Todas dessas 40 mil pessoas na China, na cidade de Yaqing, eles fazem isso tranquilamente
todos são anos, né? Então, tem que respeitar nessas experiências, não se julga. O mundo é muito maior do que minha imaginação. Ok? Obrigado.